Olá, eu sou o Nelson. Olá, eu sou o Cássio. Hoje sobre o sexto e último capítulo do livro Negociação e Conflito, do João José Reis e do Eduardo Silva. O capítulo vai ser o Levante dos Malês, uma interpretação política. Bom, o Levante dos Malês foi uma revolta escrava que ocorreu na Bahia em 1835, mais especificamente no dia 25 de janeiro. Essa revolta congregou escravizados africanos, fundamentalmente de origem Nagô, Yorubá e Huaçá, provenientes da região da Nigéria e do Sudão. Essa revolta mobilizou cerca de 600 indivíduos, entre escravos, libertos e até mesmo indivíduos brancos. Pode avançar. Uh, essa, essas revoltas que ocorreram nos períodos pré-industriais e pré-capitalistas por pelo Hobsbawm como movimentos pré-políticos, ou seja, são movimentos que, segundo Hobsbawm, recebem essa, essa tarja de pré-industriais, pré-capitalistas e, por conseguinte, pré-políticos. Mas esse conceito é refutado por diversos intelectuais que substituem o pré e o pós por revoltas diferentes. Os rebeldes faziam a sua ação política nas circunstâncias das quais eles estavam inseridos, ou seja, nas suas circunstâncias de escravidão, de subserviência. E nós vamos analisar nesse trabalho o escravo como um agente político, discutindo os fatores que caracterizavam a ação política desses, focando principalmente na política do conflito. Os trabalhos anteriores, os capítulos anteriores do livro, falam de política no geral. Nós vamos falar especificamente da política de conflito dentro da revolta dos malês. É importante frisar que 1835 é uma revolta escrava acima de tudo. A revolta dos malês é uma revolta fundamentalmente escrava. Tem-se uma visão parcialmente equivocada da revolta, mais generalizante do que equivocada, porque justamente pela revolta receber um nome de origem islâmica, por assim dizer, que quer dizer Imale, e depois adaptado para Malê, quer dizer aquele africano que é islamizado. Justamente por receber essa nomenclatura de islamizado, tem-se uma, tem-se uma visão muito generalizante da revolta dos malês, colocando a revolta como fundamentalmente uma revolta islâmica, uma jihad, uma guerra santa. E em muitos materiais que a gente acessou no YouTube e artigos, e se encontra essa questão da generalização de ser a revolta dos malês uma revolta fundamentalmente islâmica, uma revolta que visava implantar uma república islâmica na Bahia. E dentro desse texto, dentro desse trabalho, a gente vê que essa é uma visão totalmente generalizante e que não foi exatamente dessa forma. Os autores levantam uma questão é, muito uma questão muito importante, que foi uma jihad ou foi uma luta de classes? Entramos no conceito de luta de classe na revolta, mas o conceito de luta de classe acaba não explicando tudo. Trata-se também de uma questão que abrange muito mais, abrange outras esferas, a esfera étnica e a esfera religiosa. Escravo, Malê ou Nagô? O tráfico africano de regiões específicas do Benin, da Nigéria, trouxeram populações de Tini e Urubá, que aqui eram chamados Nagôs. Essas regiões
disse que foram regiões que foram colonizadas pelo Islã, e diversos povos dessas regiões trouxeram para o Brasil a religião islâmica. Mas é importante ter em mente que não foram todos, que foram alguns. Outros conservaram os traços culturais africanos, os traços culturais maternos africanos. A concentração do grande número de indivíduos de etnias comuns foi um fator determinante, porque a própria identificação étnica, a identificação cultural, acabava se tornando um fator extremamente importante, tanto por congregar diversos indivíduos de uma mesma etnia a se reunirem para celebrar as suas práticas culturais, e dessas práticas culturais conseguirem planejar uma revolta. Esses povos foram responsáveis por movimentar diversas revoltas na Bahia na primeira metade do século XIX. Fala-se de cerca de uma dezena de revoltas escravas dentro da Bahia, e sabe-se das diversas revoltas que ocorreram nos engenhos, nas propriedades. A mais importante a mais significativa, por assim dizer, foi a de Salvador, a revolta dos Malês, que pretendia não só uma fuga de escravos, mas uma tomada da cidade, por assim dizer, uma ocupação. As práticas religiosas e lúdicas foram estratégias de sobrevivência e resistência autônomas dentro do reduzido espaço social. O que isso quer dizer? O que quer dizer essas estratégias de resistência autônomas? Que se o escravo ele exercia suas práticas religiosas e culturais, essas práticas podiam ser tanto em grupo quanto individualmente. Individualmente ele podia cultuar o seu orixá, individualmente ele podia fazer a sua oração a Alá ou aos diversos outros deuses africanos. Essa era uma forma que não necessariamente necessitava de uma junção de um grupo para que essas práticas fossem desenvolvidas. E é importante enfatizar que essa resistência cultural, essa resistência a se adaptar à cultura europeizada que havia no Brasil, era essa prática de ter em si individualmente como um agente da cultura africana, era uma forma de não ser englobada pelo todo, de não se tornar apenas mais um escravo. Essas práticas culturais também enfatizavam a diversidade e a diferença entre as várias nações africanas presentes no Brasil. Porque pensa-se simplicitamente que vinham para o Brasil escravos africanos e eles eram só escravos vindos da África que eram lavados de sua cultura. E prova-se que isso é diferente, porque mesmo dentro da África existiam diversas etnias, não eram um só africano. E sabe-se da pluralidade cultural que existente dentro do continente africano, e sabe-se também que muitas vezes essas etnias podiam até ser rivais entre si. Então, é generalizado, é utilizado esse conceito de generalização de o escravo ser o africano, que só o africano, que não tem cultura, que é trazido para ser o escravo. Elas são responsáveis por
evidenciar a pluralidade dos oprimidos, aquilo que eu falei, não existia uma diversidade dentro dos escravos, não eram todos iguais, não eram todos uniformizados, não eram apenas a mão de obra, mas por trás existiam pessoas que tinham culturas próprias e que tinham a sua religião, tinham suas práticas. E essas práticas culturais eram uma forma de resistência, uma forma de não se adaptar, de não se entregar ao sistema. O caso dos crioulos. É importante se ter em mente que, apesar de serem ambos escravos, crioulos e africanos se encontravam em constante embate. E qual era a estratégia dos senhores para poder controlar esses escravos crioulos? Era estabelecer entre o senhor e o escravo uma relação de paternalismo, ou seja, de tratar o crioulo como sendo parte da família, como sendo o filho do senhor. Pode-se usar a mesma noção que Genovese utiliza para explicar a relação entre senhores escravos e escravos no sul dos Estados Unidos. Essa relação do paternalismo de ter o escravo como um filho para que esse não acabasse se rebelando contra, entre muitas aspas, os seus pais, os seus benfeitores. Thompson discorda disso. Ele diz que paternalismo é um conceito muito amplo para uma análise extremamente minuciosa. Mas, no entanto, o Genovese utiliza do conceito paternalista no sentido gramsciano, ou da hegemonia de classe, no qual o dominado aceita o sistema em troca de pequenos privilégios. O que é isso? Os crioulos recebiam pequenos privilégios, que podiam ser desde uma casa que não fosse a senzala, um pequeno lote de terra para cultivar o alimento da sua subsistência, podia ser concedido a esse indivíduo de constituir uma família e de se assentar como um indivíduo que estava acima ou aquém dos outros escravos. Em troca desses privilégios, o escravo reconhece que ele tem deveres a cumprir, que ele tem obrigações com o senhor pelas regalias que o senhor deu a ele. Embora esse capítulo a gente discuta mais as relações de conflito, né, a gente percebe que ele também aponta as relações de negociação, né? E esse é uma das relações, né? De pequenos privilégios Sim, para eles, né? Tipo, para evitar as revoltas, né? perdão. E mesmo esses escravos crioulos alforriados, eles ainda assim deviam obrigações aos seus senhores. Não eram raros casos de senhores serem invocados nas cartas de alforria como pais e mães bondosos, aqueles que haviam abrigado o escravo, que haviam vestido ele, que haviam alimentado até aquele momento e que, acima de tudo, haviam dado a esse escravo uma ocupação. O indivíduo tinha o dever de cuidar de seus ex-senhores como um bom filho, como aquele que cuida do seu pai que está doente, que tem aquela relação de cuidado, de respeito, de estar ao lado do seu senhor na hora da morte, de servir ele eternamente, mesmo estando livre. Eles estavam acorrentados, os crioulos ficavam divididos, porque ao mesmo tempo em que eles possuíam uma identificação étnica com os africanos, eles também estavam acorrentados a esses senhores que haviam dado privilégios a eles. Mas, no entanto, eles não apoiavam totalmente os africanos, mesmo se identificando culturalmente com eles.
porque se havia uma mentalidade que uma vitória africana não ia ser necessariamente a garantia de uma vitória crioula. Isso era certo. E dentro das diversas dissidências que haviam entre escravos e crioulos, essa era uma questão que estava no centro. Dessa forma, era melhor ficar com o que eles já possuíam, ou seja, com a vida, o sistema que eles já possuíam, do que arriscar serem cativos em um sistema dominado por africanos. Então, eles preferiam ficar com aqueles privilégios que eles já tinham do que se aventurar naquilo que eles não conheciam, que podia ser totalmente soturno. Quando, nos casos em que os crioulos se rebelaram, eram revoltas totalmente separadas dos africanos. Os crioulos lideraram rebeliões geralmente em locais onde a população africana era reduzida. E tem o caso de algumas revoltas, que foram arquitetadas por crioulos, que é a revolta em Richmond, em 1808, a rebelião de Southampton, em 1831, e a rebelião jamaicana, que provavelmente é uma das mais conhecidas, que também foi em 1831. Por algum motivo, a presença africana geralmente inibia a ação política crioula. Pelas questões de liderança, de resistência e mesmo pela questão dos crioulos estarem numa posição de privilégio em relação aos africanos. A única revolta conjunta que houve entre crioulos e africanos aconteceu nas Antilhas, especificamente em Antigua, em 1736. Mas nesse caso, mesmo apesar da conjunção no final entre africanos e crioulos, os crioulos ainda pretendiam, ao final, quando tomassem o poder, escravizar os africanos. Essa relação conflituosa entre os crioulos e os africanos comprometeu significativamente a rebelião. E esse fator levanta questões importantes. Qual a relação entre classe, etnia e religião na dinâmica das rebeliões baianas? Pode falar, Cássio. Não, pode concluir esse parágrafo e eu inicio no próximo daí. Beleza. Enquanto estrutura, para o marxismo, a classe é uma posição comum no interior das relações sociais de produção. Para Marx, o que isso representava? Que todos eram escravos, independentemente de etnia, de posição política, se eram crioulos ou africanos. Eles eram uma classe que possuíam a mesma condição, eram todos escravos. Dessa forma, estruturalmente os escravos constituem uma classe. No entanto, é proposta uma análise muito mais abrangente. Uma análise que não envolve só a questão de classe, mas envolve também as dimensões políticas e até culturais. O Hobsbawm defende que a classe define não um grupo de gente isolada, mas um sistema de relações, tanto verticais quanto horizontais. Retomando Thompson, sem luta não há classe, embora nem sempre a luta seja só de classes. Então, o que isso quer dizer? A classe, ela só é classe quando ela está lutando contra uma outra classe. E se, como no caso dos crioulos, que raramente se envolviam dos africanos, que principalmente no caso da revolta dos malês eram as lideranças e eram a maioria, eles não estavam, segundo o Thompson, exercendo a sua luta de classe. Pois misturava questões étnico-culturais e misturavam questões religiosas, né? O que é o que a gente vai ver aqui mais pra frente, né? Exatamente, sem luta não há classe. Mas nem sempre a luta seja só de classe. Que é justamente o que a gente vai ver sobre a revolta dos malês. Ela não era apenas uma revolta de classe. Era, sobretudo, uma luta de classe, mas não apenas de classe, né? Então eu inicio minha fala com esse trecho do João José Reis,
que ele fala a respeito da maneira com que os escravos eram caracterizados como classe, né? Então, na página 104 ele diz o seguinte: em termos políticos, os escravos baianos não parecem haver constituído uma classe clássica, né? No caso, apenas anacronicamente visualizando classe econômica, né? Como indivíduos, eles eram escravos. Como coletividade, pareciam ser outra coisa, porque eles não estavam apenas unidos apenas por questões econômicas, que é o que a gente vai ver aqui mais para frente, a importância da religião e das questões étnicas, né? Então, eles eram divididos tanto horizontalmente quanto verticalmente, né? Mesmo ocupando uma posição similar na produção, escravos, eles possuíam relações sociais, culturais e institucionais bem diferentes com os seus senhores, né? E como a gente viu agora há pouco ali também, os crioulos e africanos, eles também não se davam bem, eles viviam em relações de conflito, né? E relações de competição, né? E o próprio João José Reis ele indaga o seguinte: mas qual classe subordinada, né, não possui seus privilegiados? Ou que se identificam pelo menos com parte de seus interesses com das classes privilegiadas, né? No caso, os crioulos, que eles não se enxergavam totalmente, eles não se enxergavam iguais aos escravos africanos. Tanto que alguns deles acreditavam, tinham certas esperanças de que seriam tratados como brancos, né? Como com certo prestígio, né? O que, com o passar dos tempos, eles viram que foram esperanças frustradas, né? Não tem como não relacionar esse trecho, né? Qual classe subordinada não possui esses privilegiados ou que se identificam pelo menos com parte dos interesses com as classes privilegiadas, com a atualidade dos capitalistas sem capital, né? Tipo, pobre de direita. Enfim, da mesma forma, as classes subordinadas recebem aliados de outros grupos melhor situados socialmente. No caso, os libertos, que lutaram ferozmente, né, para tentar a alforria, né, conquistar direitos para os escravizados. Até porque eles se enxergavam como eles, né? Eles sabiam, de certa forma, que eram unidos. Bom, nem todos. Principalmente aqueles da mesma classe étnica, né? Então, falamos um pouco dos crioulos, vamos falar um pouco dos libertos. Embora eles não fossem mais propriedade de outrem, né, e não tivessem o excedente de seu trabalho expropriado do modelo escravista, muitos libertos, de certa forma, ainda se viam presos aos seus senhores, devido às grandes dívidas das cartas de alforria, o que configurava até uma semi-escravidão. Como que a gente sabe isso? Tem um grande número de registro de cartas de alforria que contém nelas cláusulas restritivas absurdas. Cláusulas por exemplo, como continuar servindo o senhor enquanto o senhor estivesse vivo, ou a obediência absoluta do ex-dono mesmo estando livre, né? E é o que a gente analisa. Ele não era mais um escravo, ele era um liberto, livre. Todavia, ele não era um homem 100% livre na sociedade baiana do século XIX. Ele ainda ia sofrer as estigmas do preconceito, ele ainda ia ser enxergado principalmente pelos brancos como um negro, né? E a sua cor e a sua origem seriam os elementos eternos para ele ser estigmatizado. O liberto, né, ele não possuía nenhum direito político. E mesmo sendo estrangeiro, né, ele não gozava dos privilégios de um. Mesmo sendo africano, livre, ele não tinha os mesmos direitos políticos, né, de um estrangeiro europeu que fosse ao Brasil, por exemplo, né? Como diz João José Reis, os africanos libertos eram tratados pelos brancos, pelos pardos e até pelos crioulos como escravos, né? Devido à sua cor e sua origem, né? Não eram cidadãos de segunda ou terceira classe. Simplesmente não eram cidadãos. Página 106. Os libertos, né? Bom, eles tinham mais controle sobre seus trabalhos, suas vidas. E, na pior das hipóteses, uma posição privilegiada dentro da comunidade africana, né? A solidariedade étnica foi um fator decisivo para reduzir as suas diferenças com os escravos. Escravos libertos pertencentes ao mesmo grupo étnico se uniam mais do que com escravos de grupos étnicos diferentes. A identidade étnica uniu escravos e libertos no cotidiano e na rebelião. No cotidiano, seja no trabalho, nas suas relações interpessoais, e na rebelião, pois eles tomaram o que fez eles aceitarem a causa da revolta dos malês. Então, primeiramente a gente viu os crioulos, a gente viu um pouco sobre os aspectos africanos e agora dos libertos. Para quê? Para entender o que unia e o que separava eles. O que fazia eles aceitarem a causa da luta e o que fazia eles não participarem da causa, no caso dos crioulos, né?
para se enxergar nós e eles, o outro, nós, né? Enfim, na Bahia, né, do 19, os africanos parecem ter combatido mais como grupos étnicos do que como membros de uma classe estruturalmente definida, até porque ela não era estruturalmente definida 100%, eles tinham muitas diferenças entre si. Embora isso não apresenta a ausência absoluta de elementos de classe em suas lutas, né? Não pode simplesmente riscar toda a participação de classe, né? Até porque são as três características: religião, né? Classe e identidade étnica, que são todas se relacionam uma com as outras para entender esse complexo levante dos malês, né? A identidade étnica foi em grande parte uma elaboração local de materiais culturais velhos e novos, materiais trazidos e aqui encontrados, todos eles reinventados sobre a experiência da escravidão. No caso, aquela etnia, aquelas crenças, aqueles costumes trazidos da África, eles não eram os mesmos apresentados aqui no Brasil. Eles foram reinventados devido aos mecanismos que eles tiveram disponíveis aqui no Brasil, devido às circunstâncias, né? Eles se reinventaram usando as ferramentas que eles tinham para sobreviver aqui no Brasil. No caso, então, ela não era a mesma, nem a religião, nem a questão étnica, não era a mesma da escrava que se apresentou aqui no Brasil. Todavia, né, apresentava costumes em comum. Aqui é um caso bem interessante de como que a gente vê que a classe e a relação étnica está totalmente relacionada, né? Os cantos, os grupos de trabalhos urbanos, eram organizados conforme a etnia, mas eles eram instituições ligadas ao processo de trabalho, né? Já as juntas de alforria eram instituições étnicas que buscavam modificar a posição de classe. Vocês conseguem perceber que classe e etnia elas estão dinamicamente relacionados, né? E na Bahia do século XIX, a experiência escrava ela reforçava isso, né? Isso vai, então, em contrapartida do que Alan Dowley, escrevendo sobre a formação da classe trabalhadora dos Estados Unidos, né, ele diz o seguinte, que ele afirmava que quanto mais identidade étnica, menor a consciência de classe. Bom, isso pode até ser que se encaixe em alguns outros contextos no mundo e na história. Mas acontece que na Bahia, Salvador do século XIX, pelo contrário, elas estavam intimamente, dinamicamente relacionados, né? Um número interessante, né, que todos os africanos da Bahia eram ou foram, né, haviam sido escravos. Eles eram estrangeiros e a sua cultura e comportamento não podem ser relacionados apenas à experiência escrava no Brasil, embora tenha impactado profundamente a sua forma de ver o mundo e a si próprio, que é o que eu comentei agora há pouco. Se a identidade étnica de escravos e libertos nagôs, haussás, gegês, etc. foi mantida, o convívio sob a escravidão dessas diversas etnias transformou-os muitas vezes em cúmplices, sugerindo então uma identidade pan-africana embrionária. Uma identidade que não eliminava as diferenças, né? Porque a sociedade baiana iria continuar olhando para essas pessoas todos de uma forma homogênea, todos seriam os negros, todos seriam os escravos, os africanos, os retintos, os sujeitos inferiores, né? Por isso, é legítimo afirmar que a rebelião de 1835 e outras daquele período foram rebeliões de nagôs, de haussás, mas, todavia, né, elas foram também fundamentalmente rebeliões escravas, porque elas não foram só questões étnicas, elas não foram só questões religiosas, né, não foi uma jihá, mas eles queriam mudar esse sistema, eles não queriam mais ser escravos. Isso era uma questão de classe que fundamentalmente uniu eles, né? Os nagôs, né, um outro número interessante, eles eram a maioria entre os africanos. Cerca de 30%, né, dos africanos que estavam na Bahia do 19, né, em Salvador do 19. O que favoreceu então a sua maior mobilização. Isso é um caso curioso, porque nas outras partes do Brasil, os senhores evitavam com que as pessoas, os escravos da mesma etnia ficassem juntos. Eles evitavam justamente para eles não se mobilizarem, não se organizarem, né? Mas acontece que no Salvador da Bahia, Salvador do 19 isso não aconteceu e eles realmente ficaram próximos, né, africanos de origem, de identidade étnica similar, né? Então eles constituíam o grupo étnico-classista específico mais numeroso entre os combatentes e a liderança do Levante dos Malês. Então, como frisa João José Reis, é impossível pensar que não lutaram como escravo e contra a escravidão baiana. Não foi apenas questão de classe, não foi apenas questão de religião e não foi apenas questão de identidade étnica. Foi uma questão
totalmente interligada entre as três questões, né? Eu fico repetindo exaustivamente, mas é que esse é o foco principal, né, do texto. O Levante, então, foi luta étnica, porém também foi luta de classe unida a aspectos religiosos. Acabei de dizer isso. Então agora partiu um pouco para a religião, né? O Islã, embora tenha falhado em unir os africanos e crioulos, mas não é só a questão da religião que não uniu eles, né? Foram outros motivos já apontados pelo Nelson, né? Foi talvez a força ideológico-cultural mais poderosa de moderação das diferenças étnicas e sociais no interior da comunidade africana. A religião ajudou a promover a unidade entre muitos escravos e libertos, né, através da solidariedade interétnica. A religião não só nesse caso, mas como em várias partes no mundo, em questões diferentes, não só apenas no espectro da escravidão, mas ela serviu sim como uma forma de união, uma forma de se organizar, né? Então, ela representou um forte fator de mobilização e organização dos rebeldes. Porque, mesmo eles sendo proibidos de exercer a sua religião, através das reuniões dos seus cultos, eles aproveitavam também para se organizar, organizar suas rebeliões, organizar a sua vida cotidiana, né? E justamente através dessas religiões foram um foco fundamental para a organização da Revolta dos Malês, né? E aqui é um ponto muito importante. Como o Nelson falou, a gente viu, pesquisou por fora alguns vídeos no YouTube, e esses vídeos apontavam que eles queriam instaurar uma república islâmica na Bahia e que eles queriam escravizar todos os brasileiros, né, os escravos nascidos do Brasil, e todos os africanos que não seguissem o Islã. E aqui nesse texto ele contradiz tudo isso, né? Que diz que, todavia, os malês não negligenciaram a busca de aliados fora do campo muçulmano. Nagôs islamizados e não islamizados participaram do levante de 1835, página 110. E logo em sequência ele faz uma crítica à visão de Raimundo Nina Rodrigues, que falava justamente isso, que 1835 era uma jihá e todos os malês eram fanáticos, né? Que é a visão que o Ocidente tem até hoje do Islã, né? Um caráter totalmente terrorista, um caráter fanático que vive e luta da sua vida apenas pelo Islã, né? Mas acontece que aquele Islã, assim como aconteceu o mesmo caso das culturas étnicas, né? Da identidade étnica. Ele tem um caráter extremamente sincrético, ele se adaptou, ele se transformou ao vir para o Brasil, né? Ele não era o mesmo Islã que é praticado lá na África, né? Então, não há evidência alguma de que seu projeto de rebelião tivesse como objetivo a imposição do Islã sobre os outros africanos de um massacre desse. Todos os africanos foram considerados pelos malês aliados potenciais, e todos os baianos, sobretudo os brancos, adversários. Esses eram os verdadeiros adversários, né, no Levante dos Malês. Os brancos, né, os baianos brancos, não os brasileiros, os africanos não islamizados. Todavia, os malês constatavam com suas próprias bases de apoio e de organização. Né? Para se organizar como uma unidade, eles delimitaram fronteiras de definição de seus membros e tentaram reduzir a dissidência dentro do grupo. Quanto menos dissidências, mais unido o grupo é. E quanto mais unido o grupo é, melhor é o resultado das suas rebeliões. Né? E buscaram desenvolver novas relações com outros grupos que pudessem servir de aliados. No caso, então, libertos, no caso, pessoas da mesma identidade étnica, africanos que estivessem dispostos a participar, né, dessa rebelião. Mais uma citação aqui. O Islã foi uma poderosa força ideológica e organizacional. Articulou politicamente a ira de escravos e libertos africanos contra os beneficiários da exploração de classe e da opressão étnica. A religião esteve entrelaçada com classe e etnia. Né? A religião era uma linguagem política para os escravos, especialmente no caso do Islã, em que a luta política ela pode ser facilmente confundida com a luta religiosa. Né? Embora não fosse uma religião permitida, né, como eu disse anteriormente, elas foram fundamentais pelos planejamentos dessas rebeliões. Né? A relação étnica, religião e escravidão era complexa. A religião não deve ser entendida como uma explicação única da revolta, mas também não deve ser uma explicação alternativa à etnicidade. Os três fatores, etnicidade, classe e religião, devem ser olhados juntos, né, unidos para entender esse levante.
Muitos dos que entraram na rebelião de 1835 provavelmente não sabiam com exatidão se estavam ali como nagôs, como malês ou como escravos. Muitos eram apenas nagôs, entusiasmados com a luta organizada por seus patrícios malês, outros eram escravos e ex-escravos que se metiam em qualquer distúrbio de rua que aparecesse. Página 114. Embora houvessem as diferenças, todos tinham e visavam o mesmo objetivo: a abolição da escravidão baiana, mesmo que fosse substituída por algum outro tipo de servidão que se tornasse senhores. Passando então a palavra para o Nelson, ele vai falar um pouco sobre o contexto, né, do espaço que se encontrava Salvador do século XIX. Antes de adentrar o conteúdo, eu gostaria de fazer uma errata. No início eu falei que participaram da rebelião escravos, crioulos africanos pebrancos, mas eu me equivoquei. Eram escravos africanos, crioulos e ex-escravos libertos. Peço perdão pelo equívoco. Mas prosseguindo, a política rebelde ela teve alguns e diversos elementos facilitadores. Primeiro, o meio urbano, onde existia uma grande concentração de pessoas e mesmo de africanos, de escravos e de libertos. A recessão econômica que se abateu ali na região da Bahia de 1820, nas décadas de 1820 e 1830, e a situação política geral do Brasil e da província. Se a gente relembrar, 1835 está inserido no contexto do período regencial no Brasil, no qual a política está extremamente abalada, está instável, tem uma constante troca de regentes. O príncipe Dom Pedro, mais para frente, executa o golpe da maioridade, ele é coroado imperador do Brasil, então a política brasileira nesse contexto está totalmente desestruturada. E embora o grosso da economia estivesse na região do recôncavo baiano, portanto, a maioria das propriedades escravistas. Salvador era o local propício para se fazer uma revolta. Por quê? Primeiro porque abrigava um significativo número de libertos africanos. E como o Cássio já mencionou, também abrigava uma grande quantidade de populações de origem nagô, de origem iorubá. E esses libertos africanos que residiam em Salvador eram configuravam os principais postos de apoio dos revoltosos, porque eles possuíam uma moradia, possuíam uma casa, e nesse espaço, esse era o espaço onde os revoltosos podiam se reunir, podiam fazer os seus planejamentos, as suas conspirações, além de fortalecer a infraestrutura material, fornecer suprimentos, fornecer armas e tal. Seria impossível levar a cabo uma rebelião sem que existissem locais de reunião e mobilização dos rebeldes, até porque os escravos não conseguiam se reunir para fazer as suas conspirações nas propriedades, porque estavam cercados de guardas, estavam na senzala, tinham os feitores e etc. Essas residências dos africanos libertos serviam de ponto de reunião, de depósito de armas, de esconderijo, de escravos fugidos e locais de interação cultural, social, religiosa e até econômica desses africanos. Então, esses pontos de apoio foram extremamente importantes para que a revolução pudesse ser levada a cabo. E também uma grande quantidade de especialistas, porque os escravos, quando eram libertos, eles necessitavam de um outro ofício. E geralmente eram carpinteiros, ferreiros e armeiros, o que favorecia muito os rebeldes, porque eles produziam e forneciam as armas para eles. E também especialistas da religião,
Aí entra mais uma vez entra mais uma vez a questão da religião, que foi extremamente foi uma linha condutora da revolta. Fornecia o conforto espiritual, amuletos, protetores e liderança. É importante ressaltar que os líderes da revolta dos malês eram quase que em unanimidade líderes religiosos. Todos esses fatores representavam poderosas armas simbólicas, primeiramente pela multiplicidade de atividades desempenhadas pelos libertos na sociedade. Ou seja, eram os escravos libertos que prestavam serviços à elite branca, portuguesa, brasileira, e eram os indivíduos que prestavam serviços de carpinteiros, ferreiros, sapateiros, armeiros, pedreiros, esses serviços que eram unicamente manuais. Também eles trabalhavam nos portos, eram estivadores, eram marinheiros, e dessas atividades que os libertos desempenhavam, eles elaboram uma consciência de independência dentro do sistema. Porque se eles prestam a maioria dos serviços, se são eles que fazem a maioria dos serviços, eles conseguem sobreviver numa sociedade totalmente composta por escravos libertos, sem problema algum, porque são eles quem realizam essas atividades, são eles que são a base da economia, que são a base da prestação de serviço. Articulação revolucionária da cidade do interior. Então, a comunicação dos rebeldes de Salvador com os escravos do Recôncavo era significativamente limitada, e por razões óbvias. Era impossível conseguir se conectar com os escravos que estavam no interior, até porque, pela questão da logística e pela questão de eles estarem em estado de escravidão, de eles serem cativos, de estarem em sua maioria sempre supervisionados por algum feitor ou mesmo pela pela guarda das fazendas, e as propriedades que estavam ao redor de Salvador também estavam guardadas pela força policial. Em 1835, alguns poucos vieram a Salvador. Muito poucos escravos vieram das propriedades do interior para se juntar à revolta em Salvador. Tanto que é importante frisar que a revolução foi feita por escravos, mas também foi feita por libertos, e a maioria eram de escravos libertos ou escravos fugidos das propriedades do interior. O contexto espacial de Salvador, ele se identifica como essa expressão utilizada pelo autor, a expressão de melting pot residencial, que essa expressão quer dizer exatamente e literalmente quer dizer caldeirão, ou seja, na qual estavam todos misturados, mas não apartados de sua individualidade. Quer dizer que tanto escravos libertos, africanos e crioulos conviviam residencialmente com brancos pobres e ricos. Ou seja, em alguns casos, esses indivíduos moravam na mesma rua. Os prédios residenciais que abrigavam esses escravos, ou mesmo as residências dos escravos que serviam as residências brancas, elas estavam todas no mesmo contexto espacial. Não havia aquele distanciamento das residências pobres negras das residências
brancas ricas. Eles estavam todos juntos no mesmo contexto espacial, nas mesmas ruas, na mesma cidade. Em alguns casos, os prédios residenciais estavam lado a lado com as igrejas e os prédios do governo, que significavam, representavam o poder religioso, o poder político, e era o local de maior prestígio, geralmente, nas cidades, e que dividia o espaço com os prédios residenciais negros. De acordo com Hobsbawm, na cidade insurrencial ideal, as autoridades, os ricos, a aristocracia, a administração governamental e local estarão todos misturados com a concentração total dos pobres quanto possível. Ou seja, num contexto espacial na qual seria o principal pivô da geração de insurreições, todos estariam, como diz a expressão, juntos e misturados. Estariam convivendo o mesmo contexto, só que cada um em sua individualidade. O autor vai dizer que a ausência de segregação residencial aguçou nos africanos, principalmente nos libertos, a noção de desigualdade. E esse conceito é bem evidente, porque estavam os escravos morando geralmente em choupanas, em prédios residenciais, todos amontoados, e os senhores estavam vivendo em casarões com todo requinte e tendo escravos servindo eles. Mesmo estando integrados espacialmente, eram obrigados a serem subservientes aos brancos, eram obrigados a prestar o seu serviço. O espaço urbano foi tanto um local propício para a revolta quanto para a acomodação. É importante frisar isso, que tanto a revolta, tanto sendo o espaço urbano um local propício para que se fosse feita a revolta, era também um local propício para a acomodação, onde os escravos libertos estariam conformados com a sua posição. Como eu mencionei anteriormente, Salvador foi atingido por uma crise agrícola e toda a região do Recôncavo Baiano, nas décadas de 1820 e 1830, fator que gerou uma escassez de alimentos, tanto para abastecimento quanto para exportação, uma baixa atividade nos portos, ou seja, a baixa circulação de produtos, um forte êxodo rural, ou seja, aqueles que viviam no interior foram se aglomerando cada vez mais nas cidades e gerando um estrangulamento no abastecimento de suprimentos, ou seja, nos suprimentos de necessidade básica, alimentos, recursos para sobrevivência mesmo. Essa crise agrícola gerou sérias dificuldades econômicas nos senhores e gerou também uma libertação de escravos em massa. E o descontentamento do escravo não deu somente pela crise econômica, porque nas épocas de prosperidade as condições também não eram favoráveis. O trabalho era dobrado, às vezes cruzava, perdão, às vezes atravessava a noite, não haviam feriados, os trabalhadores livres eram mal remunerados e os escravos não recebiam remuneração alguma. Além disso, nas épocas de prosperidade, de produtividade, as áreas de cultivo dos escravos eram invadidas pelas plantações de cana. Então, aqueles lotes que eu mencionei, que eram dados aos escravos como regalias, eram tomadas de volta e ocupadas pelas plantações de cana.
de 1830 e 1835, a Bahia foi cenário de diversas revoltas, tanto escravas quanto livres. Deu-se diversas revoltas, porque mesmo os livres brancos não estavam contentes com o governo e pelo fato da crise de abastecimento, da crise populacional, do superlotamento de indivíduos na cidade. Pode avançar. Bom, então para finalizar, né, o último tópico que ele fala sobre as estratégias de rebeldia escrava. Eu acho interessante trazer, né, fazer a análise com a formação da classe operária inglesa, né, do Thompson, que ele discute justamente a mobilização, né, a maneira com que as revoltas, as mobilizações acontecem. E elas não são unicamente de maneira de propósitos econômicos, até porque não é tipo atingindo o nível X de fome com que as pessoas vão lá e rebelam. Não, existem organizações, existem micropolíticas, né, para você realmente chegar à revolta, né, e se organizar. Então, eles não simplesmente decidiam, tá, amanhã a gente vai do nada, assim, amanhã a gente vai praticar o levante. Na verdade, eles tinham até mesmo datas específicas para isso. E eles não seguiam o calendário da política dos grandes combates, a política do Estado, né? Mas era o calendário do cotidiano, né? O calendário da micropolítica do cotidiano. E por que isso? Porque eles eram excluídos da política, né? Do Estado escravocrata. Eles não seguiam o mesmo calendário, né? Individualmente, os escravos eles poderiam representar as autoridades, né? Mas não em conjunto. Individualmente eles poderiam. Só que acontece que se você vai depor contra o seu senhor, geralmente o senhor vai ganhar e você vai sofrer uma punição absurda. Então eles preferiam nem representar, né? O contato do escravo com coletivamente com o Estado do escravo coletivamente com o Estado, ele se dava através da polícia, né? Que era um instrumento do controle coletivo público, né? E quando que esse controle iria se relaxar, né? Quando acontecia o relaxamento do controle coletivo e individual para as rebeliões de escravos acontecerem, eram justamente nos feriados religiosos, né? Onde todo mundo vai estar agrupado, né? Os escravos eles ganhavam uma folga do dia, né? Aproveitavam então para celebrar, né? Da sua maneira, enquanto os senhores brancos eles festejavam as suas festas religiosas, os escravos negros com a folga eles praticavam seus cultos, mas nesses cultos eles também se aproveitavam para se organizar politicamente e organizar suas revoltas. E o que aconteceu no Levante dos Malês foi isso. Foi o dia da festa da Nossa Senhora da Guia, né? Que no domingo. E acontece que não apenas isso, foi também seguindo o calendário islâmico, era o fim do Ramadã, né? Que no caso ele representava uma renovação, né? Era um momento propício para você fazer a sua revolta, né? Portanto, os rebeldes que participavam do Levante dos Malês definiram seus planos numa complexa avaliação do que entendiam ser a correlação de forças da Bahia de 1835. Ou seja, você só vai participar de uma rebelião, né? Por mais que tenha a possibilidade de não ganhar, você só participa se tiver a possibilidade de ganhar. Então eles escolheram o momento propício, o momento certo, em que eles conseguiam manipular pelo menos 3 campos de poder ao mesmo tempo, em um momento que acreditavam estavam com vantagem em todos eles. E aquela data fatídica, né, era o momento certo. O poder do Estado escravocrata estava debilitado, né, devido às grandes crises políticas, o afastamento das tropas, né, da Bahia do 19. O poder dos senhores brancos estava relaxado pela festa, né, eles estavam comemorando o feriado religioso, e o poder do Deus cristão sobre o poder da Alá. Era o dia certinho, a maneira com que eles se organizaram para praticar o Levante dos Malês. Resumidamente, era isso.
Creio que foi uma análise bem profunda politicamente, uma análise que foge dos estigmas e generalizações que diz que foi apenas uma guerra santa. E espero que tenha ficado bem claro, cara. Foi um trabalho bem legal de fazer. Valeu!